sala de visita. Eu converso agora com o personal trainer, preparador físico Celso Max, sobre atividades esportivas, principalmente ao ar livre. Obrigada pela sua presença, Celso. É uma alegria receber você aqui, né? Eu que agradeço a oportunidade, Dulce. Muito obrigado mesmo. Verãozão, todo mundo quer ficar com o corpo mais bacana, até porque é um momento em que as pessoas se expõem um pouco mais, as roupas são mais à vontade, mais curtas, né, Celso? E todo mundo quer fazer uma atividade também ao ar livre, né? É uma tendência ou é sempre assim? Não, verão, a tendência do verão, né, quando surge essa época do ano, ele chama as pessoas, né? Mesmo até o mais sedentário, ele sente vontade de fazer uma atividade física. Então, os parques, as ruas, eles ficam completamente lotados de gente treinando, fazendo a caminhada cotidiana, ou até mesmo quem nunca treinou sente vontade de caminhar, né? E tem algumas dicas, né? A gente vai trabalhar com algumas dicas, vou falar um pouquinho o que é mais importante, o que não é tão importante, o que a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente o horário de treinamento, as roupas, a hidratação, tanto de pele quanto da parte interior, né, da parte líquido. Porque as pessoas não se preocupam muito com isso, ou não se atentam muito para isso, mas isso é fundamental, não só para o rendimento físico, Exatamente. mas até para manter o bem-estar, né? Na verdade, existem muitos leigos, né, que eles desconhecem tanto que a hidratação, quanto que a hidratação é importante. Eles desconhecem os efeitos que, se a gente treinar nos horários que a luz do sol está muito forte, que o calor, né? Eles não sabem ainda o que pode acontecer, né? Então é importante essas dicas muito simples, porém elas fazem toda a diferença no final de qualquer atividade. Agora, Celso, algumas pessoas assim, elas optam pelo extremo mesmo, né? Não fazem nada, são sedentários e de repente eles querem fazer tudo ao mesmo tempo e um mês ficar bombando. Ou então, é o contrário mesmo, eu não vou fazer nada, vou passar o verão dentro de casa, comendo, enfim. As duas formas são ruins. Na verdade, eu que trabalho com isso já faz um tempo, a gente se depara com essas situações quase todo dia, né? Uma pessoa que tem, enfim, um objetivo que é dentro de 30 dias, e dentro de 30 dias ela quer um resultado que é meio difícil de se alcançar, né? Não vamos trabalhar da forma impossível, mas ele é difícil porque é um resultado um pouco que... A gente sabe que o treinamento físico ele é um treinamento baseado a longo prazo, né? Independente da atividade que você faça, sendo ela musculação, sendo uma atividade mais aeróbica na rua, ou até mesmo dentro da academia, ela leva um tempo. Não tem como a gente trabalhar em 30 dias, 40 dias. Resultado aparece? Aparece. Só que às vezes o objetivo do aluno não corresponde ao resultado que vai aparecer, né? Então a gente tem que deixar isso bem esclarecido também logo na conversa inicial que a gente tem. Esse é o motivo também das pessoas desistirem? Achar que vai ficar com o corpo do jeito que quer em 1 mês, 2 meses, aí não alcança esse objetivo porque na verdade esse milagre não existe e a pessoa desiste. Isso é muito comum? Muito comum, tanto na parte dos alunos, né, quanto na parte dos profissionais que talvez, né, numa comunicação talvez deixam de explicar o que vai acontecer, o que não vai, o que pode, o que não pode ocorrer. Então, às vezes uma má interpretação ou às vezes o objetivo que não condiz com o resultado, eles param, não voltam e aí a gente tem que correr atrás do prejuízo, aí tenta de novo. Então tem que ser desde o começo bem explicado, né? Então a gente procura trabalhar isso da melhor maneira possível. Agora, Celso, tem uma onda geral que são as lutas, mesmo para criança, não é? Isso está em alta. É uma outra forma de atividade. Alcança os mesmos objetivos? Que é a força, a resistência? Sim, a resistência, potência, velocidade, agilidade, a gente consegue trabalhar, né? Você é um especializado nisso também, né? Tanto para criança quanto para adulto. Eu trabalho com artes marciais, tanto para infanto-juvenil quanto para adulto. E hoje, assim, dependendo do objetivo, toda atividade física é válida, independente se você faz uma luta, se você faz musculação, uma caminhada. Só que assim, existem alguns objetivos-chave, né, que a gente costuma trabalhar. Na musculação, uma fase mais neuromuscular, aquela hipertrofia, talvez, uma definição muscular acontece também. Na caminhada, maioria dos casos, né, que a gente se depara com as pessoas querendo emagrecer, né, um corpo ideal, estética, até qualidade de vida. Na luta também tem muitos atletas que buscam alta performance, mas também existem muitas mulheres hoje, é incrível como as mulheres estão procurando, né, as artes marciais, sendo ela boxe, muay thai, até o jiu-jitsu. E estão batendo bem, né? A mulherada tá mandando bem. Hoje as mulheres estão surpreendendo mais do que os homens, por incrível que pareça. A procura pela luta na academia é muito mais alta em relação ao sexo feminino
do que o sexo masculino. E não, isso é para condicionamento físico mesmo, não é Sim. como forma de ter uma, Não, na verdade... uma técnica de não. defesa? Elas Também. existem as exceções, né? Mas a maioria delas procuram a luta porque sabe que o treinamento da luta ele é um pouco mais cansativo, ele eleva você chega no seu extremo durante várias vezes na mesma aula, então isso faz com que você gaste mais energia. Celso, então assim, hoje as melhores academias, elas não são acessíveis a toda a população, né? Boas academias custam caro, mas nós podemos fazer todas as atividades ao ar livre, aproveitando os parques da cidade, as praças, com o mesmo resultado, tomando alguns cuidados, que é, na verdade, fazer o exercício corretamente. Qual que é a grande dica para quem quer malhar ao ar livre? Então, na verdade, o que diferencia, né, são os equipamentos, né? Mas você consegue trazer todos os benefícios que você alcança na academia ao ar livre. Você só tem que tomar cuidado com o quê? Com o horário de treinamento, com o tipo de treinamento. Você sempre tem que tomar cuidado com o exercício que você vai escolher para você. Porque o exercício ele tem que ser uma forma, uma coisa gostosa de se fazer. Você não pode se sentir culpado, se sentir cansado. Pelo amor de Deus, eu vou fazer aquele exercício. Nossa, não quero, não estou afim. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é a escolha do exercício. Ao ar livre, você pode trabalhar com caminhada, com pedal, com corrida. Essas academias ao ar livre que tem nas praças, é muito bacana. Escolheu a sua atividade. Pode fazer tudo? Todas as idades. Inclusive, hoje, a busca da terceira idade é muito alta. Então, é com elas que a gente tem que se preocupar um pouquinho mais, né? Porque, apesar de a atividade física promover o bem para a saúde, a pessoa tem que saber como ela está antes de começar. Então, passar por um médico, fazer o check-up, saber se pode ou se não pode, é muito importante. A avaliação física é importante, né? A primeira coisa a ser feita, eu diria. Muitas das pessoas não sabem, porque pensa que uma caminhada aqui não pode dar nada, uma corridinha ali não vai gerar nada para a saúde, mas não é assim que acontece, né? Sabe que basta o coração bater para ele parar de bater, né? Então você tem que tomar cuidado, você tem que ter o seu check-up realizado lá de 6 em 6 meses, pelo menos anualmente, para você saber onde você está, até onde você pode trabalhar. E essa onda da criançada na academia? Isso é muito bacana, né? Porque hoje a gente consegue ver famílias inteiras malhando juntas, né? Desde ali da tenra idade, fazendo a natação, a prática esportiva, a aula de luta. Nós temos, né? bastante meninos e meninas, né, de todas as idades, dos 4 anos até os 11, 12 anos. Elas estão trabalhando lá com a gente, com várias atividades, sendo essas atividades lúdicas, né? Esporte na quadra, natação lá na piscina com a gente. Eu faço umas aulas de lutas com ele 3 vezes por semana e a aderência é muito alta. E a meninada gosta, na verdade todas as crianças gostam, né? Só que basta o empurrãozinho dos pais. E como hoje a busca pela estética ou pela qualidade de vida está muito maior, né? Inclusive é uma coisa que vem crescendo nos últimos anos assim absurdamente. Então os filhos estão logo acompanhando os pais. Então isso é muito importante. E acaba sendo uma atividade prazerosa também. Exatamente. Né? Uma outra forma de convívio. Isso tanto na academia, quanto nos parques, quanto nos clubes. A gente encontra família por tudo quanto é lugar, né, hoje. Hoje a gente encontra família na academia, a gente encontra família nadando no clube, a gente encontra família no parque, fazendo caminhada, andando de bicicleta, que eu acho super bacana, família inteira. Então isso, o que era preocupante anos atrás, hoje mudou de uma forma violenta, eu diria assim, porque a gente tem agora que se preocupar realmente com a quantidade de aluno na academia, que hoje é o que preocupa os coordenadores, né? Exatamente. Mas está super agora, bacana. Celso, a gente continua tendo uma preocupação com a forma da atividade física na infância, mas também para o adulto, porque a gente consegue observar muita gente fazendo exercício errado. E isso é um perigo, né? Isso aí grande. É outra... Que dica você dá para aquela pessoa que, na verdade, não pode ter o seu personal, sim, né? E que também não pode correr o risco de fazer uma atividade física que vai lesioná-lo, sei lá, de repente, para sempre? Que cuidado básico tem que ter aí? Então, falando em espécie de academia, de ginásio, né? Sempre, todas as academias, isso já é de praxe hoje, né? Pedir a avaliação médica para ver se está apto ou não ao exercício. Isso daí já pula bastante coisa. Agora, em relação à execução do movimento,
a precaução de patologias de joelho, de ombro, todas as academias também costumam trabalhar com avaliações físicas, com anamnese, sentar com o seu aluno e perguntar de cabo a rabo tudo que ele pode, que ele não pode, onde ele sente dor, onde ele não sente, conhecer o seu aluno de fato para poder prescrever algum exercício, tá? E também de forma que o aluno saiba também o que ele pode fazer, porque se por um acaso ele não tiver esse auxílio de um personal mesmo, ele poder especificar para o seu professor que está ali na hora, na abordagem dentro de sala, o que ele pode ou não. Ele tem que se conhecer primeiro, né? Para ele se conhecer, ele tem que passar por todas essas etapas. Ir ao médico, passar pela própria avaliação física dentro da academia ou em algum outro local. E ter paciência para alcançar o resultado, não é? Não é achar que vai chegando assim e vou Exatamente. ficar em forma em um mês. Exatamente. Começa, assim, é que nem uma escada. A gente não pode poder ultrapassar, pular degraus, né? A gente tem que caminhar vez, né? devagar. Parece até bobo a gente falar isso, mas é super importante porque não tem como. Né? É cíclico. Você começa aqui, você tem que passar para esse nível para poder alcançar o próximo. Tem muita gente que só visualiza o nível mais alto e não sabe que tem vários percursos ainda para percorrer, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer o aluno entender o que é isso, por que é assim e por que eu não posso fazer de outra forma. Que tempo ele vai levar para alcançar isso? Exatamente. Ele entendendo dessa forma, a gente consegue trabalhar muito mais fácil, né? E ele vai conseguir o resultado. Não tenha dúvidas que ele vai conseguir o resultado. O mais importante é você movimentar, né? A gente sabe que hoje, para você deixar de ser um sedentário, você precisa fazer 30 minutos de atividade física 3 vezes por semana. A verdade é essa. Você quer deixar de ser um sedentário? 30 minutos, 3 vezes por semana, você sai da categoria sedentarismo. Você sai do sedentarismo. Tá, mas Isso é super importante. Agora, quiser treinar mais também, não tem problema algum. Mas o mais importante é você saber que você está movimentando. Independente do que você esteja fazendo, que caminhada, corrida, levanta, senta, busca, cuida de filho, isso tudo não deixa de ser uma atividade, né? Então tem um monte de gente reclamando que a vida é difícil, né, gente? não tenho tempo para fazer nada. Mas, gente, 30 minutinhos 3 vezes por semana não é difícil, né? Vamos combinar. Em qualquer lugar. E é prazeroso, né? Além de ser prazeroso e trazer o benefício que você tanto procura, que é a qualidade de vida. Tem uma idade certa para começar? Um treino de musculação, por exemplo? Porque o que a gente ouve, ainda fala muito, é que um adolescente, por exemplo, não deve praticar musculação antes de 14 anos de idade. Isso virou mito ou não? Ou tem um cuidado mesmo que tem que ter aí? Na verdade, é o seguinte, eu trabalho hoje em uma rede de academias que é a única rede do Brasil que nós temos um programa de centro de treinamento infanto-juvenil. Então a gente atende dos 9 aos 14 anos em uma academia completamente voltada para essa faixa etária. São máquinas com carga, né, menores, com todo um desenvolvimento já feito para isso, uma marca importada. Tudo, né? Exatamente. E assim, as mães sempre questionam a gente a respeito disso, mas meu filho, ele não vai parar de crescer, que é a grande dúvida. E na verdade, isso existe? Existe, mas com treinamentos de alta performance, que a gente trabalhe contra a gravidade com alto impacto, né? Que a gente vê a maioria dos ginastas, pirueta e salta e pula e cai, né? Agora, essas formas de trabalhar em academia, com um profissional já acompanhando e treinado para isso, fica completamente lúdico, fica gostoso, é uma atividade... Atinge um resultado? Com certeza, porque nessa idade não tem um resultado muito alto para se atingir, porque sabe que fase de crescimento de criança muda de semana em semana. Uma semana ela tá gordinha, na outra semana ela já emagreceu. Já e cresceu na outra 3 semana... centímetros. Exatamente. Celso, para quem quer emagrecer rápido, qual é a melhor atividade? Olha... Olha, eu não conheço uma pessoa que não quer, quando quer emagrecer, que não quer emagrecer rápido. Pode até ser que não consiga. Eu vou responder para você... Qual é a melhor atividade física para isso? Vou responder para você da forma que eu respondo para todas as alunas que me perguntam, alunos e alunas, né? Emagrecimento é muito fácil, é uma conta muito fácil. Você tem que gastar mais do que você consome, tá? Isso é uma conta lógica, isso é óbvio que vai acontecer. Exatamente. Só que isso interfere em atividade física, em dieta, reeducação alimentar, né? E naquela coisa que a gente fala, sono bem feito,
a própria reeducação, comer de tantas em tantas horas. A escolha certa dos alimentos. Exatamente. Então, para isso tudo, a gente tem um profissional já pronto para atender. Então, a pessoa que realmente quer, ela faz o caminho certo, percorre e vai ver o resultado. Agora, ficar se fazendo do que ouve falar, né? Do que o meu amigo fez. Porque a receita não é a mesma para todo mundo, né? De jeito nenhum. Agora, para emagrecer, são as atividades aeróbicas as mais indicadas ou é um conjunto de... É o conjunto. É um conjunto. É o conjunto. Teve uma época onde as atividades aeróbicas eram as mais indicadas, mas depois de vários estudos, né, a gente pôde perceber que o conjunto de atividades, no final das contas, a soma de tudo vai gerar um gasto energético. E esse gasto é o mais importante para quem está montando o treino. Então você pode tanto fazer só a parte aeróbica quanto a parte anaeróbica, que é um exercício de alta intensidade, que a gente vai ter exatamente os mesmos gastos, né? Também não importa a ordem disso, fazer primeiro o aeróbico, depois a musculação ou o contrário? O que importa é o montante, o que importa é o final. Você pode encaixar da melhor forma. Isso também vai decorrente do seu objetivo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que procuro maior hipertrofia muscular, então eu vou sempre trabalhar com mais intensidade a parte da musculação. Se eu sou uma pessoa que procuro maior definição muscular, perda de peso, né? Eu vou trabalhar com maior intensidade a parte aeróbia. Mais uma coisa trabalha junto com a outra. Nunca funciona separado. Tanto que senão a gente vai evoluir de uma forma meio errônea, né? A gente vai ficar mais preparado de um lado, menos preparado do outro, e o que a gente procura é a qualidade. Celso, e a onda também dos alongamentos? Isso aí já gerou muita polêmica, né? O alongamento, existem matérias, matérias que falam que o alongamento é bom e tem matérias que falam que o alongamento é ruim, que ele pode ser feito antes, que ele pode ser feito depois, ou que não precisa ser feito, né? Hoje tem estudos provando tudo isso, e realmente, eu costumo passar sempre com os meus alunos, você é prova disso, que alongamento, estiramento muscular, a gente procura trabalhar sempre ou depois de muito tempo que a gente provocou atividade física e provocou a musculatura. Estressou a musculatura? Estressou a musculatura. Ou antes de qualquer atividade física, depois que você tiver um certo aquecimento já. Depois que você mandou sangue para toda a musculatura, levou, irrigou, preparou ela para uma contração ou para algum estiramento muscular um pouquinho mais avançado, ela vai estar preparada para suportar. Mas dizer que ele é tão importante quanto, hoje existem vários estudos, exato. Então eu não digo que é importante, eu gosto de trabalhar porque eu acho que gera uma satisfação melhor com o meu cliente. Agora, se você quiser trabalhar um alongamento para aumento de flexibilidade, isso é primordial, é essencial. Porque aumento de flexibilidade é diferente de um aquecimento prévio para um estiramento muscular, fazendo trabalho de musculação. Muito bem. Acabo de conversar aqui com o personal preparador físico Celso Max. E claro, continue conectado com a gente porque nós temos sempre muito mais informação para você. Até lá! Sala de